Já estamos de volta aqui com o Gazeta News, edição da manhã, e agora no nosso estúdio a gente fala sobre afastamentos do trabalho. É que o Brasil, ele apresentou em 2024 o maior número de afastamentos por saúde mental em 10 anos. E quem vai nos trazer mais informações sobre possíveis causas desses afastamentos é a psicóloga Mariana Gaia. Seja muito bem-vinda, Maria. Obrigada pela sua participação aqui junto com a gente. Eu tenho até alguns dados. Deixa eu falar aqui para você. Olha, em 2014, quase 203 mil brasileiros foram afastados do trabalho em razão de episódios depressivos, transtornos de ansiedade, reações a estresse grave e outras questões relacionadas à saúde mental. 10 anos depois, ano passado, em 2024, os números, eles mais que duplicaram, passando para mais de 440 mil afastamentos em razão de transtornos mentais e comportamentais. E esse, gente, foi o recorde da série histórica. E, de acordo com o Ministério da Previdência Social, comparando com 2023, os números do ano passado impressionam, porque o aumento ele foi quase de 67% comparando 2023 a 2024. E eu já começo te perguntando, Mari, estamos vivendo uma crise de saúde mental quando a gente fala de ambiente de trabalho? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é importante a gente destacar aqui que o período pós-epidêmico e pandêmico já é um período em que se espera, infelizmente, que haja essa crise de saúde mental. Associado a isso, nós tivemos alguns fatores psicossociais que acabam fazendo com que a gente consiga entender que nós temos outros aspectos para além da demanda do trabalho para se observar. Importante destacar que o aumento da depressão, o aumento do índice de ansiedade na nossa população tem a ver com vários fatores, com múltiplos fatores, mas é importante a gente dar esse destaque para o trabalho, já que nesse momento é um dado muito alarmante. Verdade. E quais que seriam as possíveis causas, né? Inclusive, esse levantamento, ele até apontou ansiedade, episódios depressivos e transtorno depressivo recorrente foram algumas, né, dessas causas, desses afastamentos. Sim. Os dados, eles são possíveis que se existam porque a gente começa a observar um aumento de diagnóstico de doenças de cunho de saúde mental. Ou seja, um aumento de um diagnóstico de depressão, de ansiedade, de estresse pós-traumático. A observação dos sintomas, a observação do diagnóstico e do aumento disto faz com que a gente tenha, obviamente, um afastamento maior em razão disso. Mas é importante que a gente destaque, apesar desse paciente, desse funcionário estar sendo afastado do seu ambiente de trabalho, não é só o ambiente de trabalho o único causador. Então, é importante a gente pensar que no diagnóstico de saúde mental, a gente tem múltiplos fatores, inclusive, por exemplo, como eu disse, de traumas pós-pandemia, de uma crise financeira que o nosso país vive, de uma instabilidade financeira que essa pessoa sente e provavelmente está submetida. Obviamente, também questões familiares como separação, perda de pessoas queridas, lutos vividos ao longo desses últimos anos. Tudo isso são fatores que corroboram para que haja o desenvolvimento, infelizmente, de um quadro de adoecimento mental. Mas é importante que a gente destaque que o ambiente de trabalho, né, obviamente, é muito responsável por isso, uma vez que nós estamos observando uma precarização desses ambientes, uma falta de interesse dessas empresas, muitas vezes, de criar planos de saúde mental e de cuidado a esse ambiente organizacional para que esse indivíduo ele tenha qualidade neste ambiente, já que, Mara, nós passamos boa parte do nosso dia no nosso ambiente de trabalho. Então, se nós não temos um ambiente saudável, isso pode acontecer. Pois é, exatamente. E nesses números, Alagoas também está inserida. E até me impressionou, né? Foram apontados cerca de 2.800 afastamentos aqui no nosso estado. E a gente viu também, né, que foram ali boa parte por ansiedade e por depressão. Porque muitas vezes quando a gente vê essas notícias, a gente acha que é algo que está muito distante da gente, mas não, né, Mari? Está também aqui presente no nosso estado. Sem dúvida, sem dúvida. Nosso estado é um estado pequeno, então quando a gente quer observar, a gente consegue observar, né, Mara? É importante que a gente destaque esses números aqui de Alagoas para que a gente perceba que esse é um problema que, infelizmente, tem assolado o nosso país inteiro. Não é um problema que tem se concentrado lá no centro-oeste, lá no centro... Não é. Aqui nós também conseguimos observar, inclusive existem estados aqui no Nordeste que também têm índices alarmantes. Então, é importante que a gente pense que, quando nós falamos de uma crise de saúde mental, essa crise não está concentrada apenas nos grandes centros. Essa crise também será observada nos pequenos centros, nos pequenos estados, porque, na verdade, gente, nós estamos observando uma consequência de algo que assolou o mundo inteiro. Se nós estamos falando, por exemplo, de consequências da pandemia, nós também fomos assolados, né? E, inclusive, muitas vezes, com muito menos recursos nós estávamos na época para lidar com isso. E continuamos. Acontece que, se a gente já sabe
sabe que isso poderia acontecer, a grande questão é porque nós não antecipamos o cuidado, as intervenções, as estratégias para que a gente chegasse a esse número tão alarmante de mais de 440 mil afastamentos no nosso país e no nosso estado mais de 2 mil afastamentos. Isso é um número muito alto, inclusive quando a gente faz essa regressão de observação dos dados anteriores. Então, realmente, inclusive, a gente tem que observar o que foi que fez com que isso aumentasse tanto, para além da pandemia, porque acho que quando a gente traz esse assunto, Mário, eu sempre tenho muito cuidado para que as pessoas não pensem que foi só a pandemia e nós não temos responsabilidade com isso. Sim. Não, é importante que a gente também pense que sim, esse trabalho precisa ser revisto, esse ambiente precisa ser fiscalizado, mas claro, também existem outros fatores. É, muito interessante mesmo, porque parece que a qualidade de vida ela se tornou algo muito difícil de ser alcançado, né, atualmente. Sim, sim. Eu quero destacar aqui um desses dados, fazendo um recorte de gênero, as mulheres foram as que mais foram atingidas com esses afastamentos. Então, mais de 60% ali é correspondente a mulheres e essa média de idade é de mulheres de 41 anos. Eu destaco aqui, Mara, quando você fala em qualidade de vida, eu destaco aqui a ideia de que nós galgamos espaço nessa sociedade, nós buscamos essa equidade ou essa igualdade para que a gente pudesse ter acesso a outras funções que não fossem só o cuidado com as tarefas domésticas, mas isso não foi feito de maneira organizada. A gente não tem apoio, suporte e rede que possibilite que a gente, de fato, faça isso com garantia de que a nossa saúde mental será preservada. Então, é importante a gente destacar e fazer esse recorte para a observação de que as mulheres foram as mais atingidas com o adoecimento mental, para que a gente repense qual é a realidade que essas mulheres enfrentam e nós, enquanto sociedade, o que é que nós podemos fazer para substanciar que essa mulher esteja garantida nos espaços que nós concedemos e que a gente conquistou, mas que ao mesmo tempo a gente também repense no trabalho também invisível que a mulher continua sendo responsável e que obviamente também é um fator importantíssimo para que ela infelizmente venha a adoecer. Verdade. E sobre esses dados tão alarmantes, de que forma, né, é que pode haver uma mudança nessa realidade que a gente está vivendo hoje? É importante que a gente fale sobre a responsabilidade do Estado, do governo, na ampliação de políticas públicas de saúde mental. Isso já era uma necessidade antes desses dados, mas agora se tornam ainda mais urgentes. Então, é importante que a gente reforce o investimento nisso para que, de fato, a população tenha acesso a esse serviço. Eu sempre falo, quando venho aqui, independente de qual é o tema, sobre a necessidade da democratização do acesso à saúde mental, do acesso à terapia, do acesso a políticas públicas que coloquem esse sujeito no controle de novo da sua existência, uma vez que o sistema, de algum modo, afastou-o disso. Então, é importante que a gente pense o que é que as empresas de cunho privado estão fazendo, como é que nós estamos organizando essa empresa para que haja uma política de saúde mental, para que hajam índices que vão nos indicando que fase daquele momento da nossa empresa, como é que esses funcionários estão, como é que nesse momento a gente tem resposta desses funcionários e a partir dessas respostas, como é que a gente pode intervir. Cada empresa tem uma necessidade distinta e é importante que invista em profissionais adequados, em psicólogos organizacionais, em um RH capacitado e, de fato, com capacidade e autonomia para intervir nos problemas, para que a gente consiga cuidar dessas pessoas e essas pessoas consigam ser produtivas, porque não há o que se falar em técnica de produtividade sem saúde mental. Não há o que se falar em técnica de produtividade, de aumento de foco, de organização daquele ambiente, sem que a gente esteja, obviamente, considerando que a pessoa pode estar num processo de adoecimento. Verdade. Fica aí, então, esse grande alerta e também, é claro, essa mensagem, né, para que a gente possa cuidar cada vez mais da nossa saúde mental. Mari, muito obrigada pela sua participação aqui, sempre bom demais tê-la, ainda mais falando sobre esses temas tão atuais e em alta. Sim, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Bom dia, bom parabéns. Dia. A gente conversou com a psicóloga Mariana Gaia sobre o aumento no número de afastamentos, inclusive a gente aí ganhou, né, o país um recorde histórico de afastamentos por conta da nossa saúde mental. A gente continua